E aí, meu povo, beleza? Passando aqui para dar um recado bem rápido antes do vídeo, só para dizer que o Leitura Riscada também está no Instagram, certo? E a gente também tem um grupo e um canal lá no Telegram. Então dá uma olhada por lá, os links vão estar aqui embaixo, beleza? Valeu! Estamos gravando. Take 1, tomada 2. E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre um livro que não está aqui comigo fisicamente, mas eu vou deixar a foto dele aqui, que é o As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Le Fleur du Mal. E é o primeiro livro de poesia aqui que eu trago para o canal. Eu confesso que eu realmente não tenho o hábito de ler poesia, não é algo que eu esteja habituado a ler, eu estou muito mais habituado a ler prosa, mas isso é até um dos bons motivos para ler coisas diferentes, não é mesmo? Explorar novos territórios de leitura. Então vamos lá, As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, foi publicado em 1857, se eu não me engano é o mesmo ano de publicação do Madame Bovary, mas eu não tenho certeza. E só um detalhe, não sei se você tá ligado, mas o livro, antes de se chamar As Flores do Mal, Baudelaire tinha a intenção de chamar ele de As Lésbicas, fazendo referência a um dos poemas chamado Mulheres Malditas. Só que esse poema, ele tá no meio de uma série de poemas, são 6 poemas, que foram retirados do livro como uma exigência para publicação, eles foram retirados pela censura. E aí o livro acabou ficando como As Flores do Mal mesmo. Na edição que eu li, que é aquela edição da época que a Saraiva publicava alguns livros, esses 6 poemas que foram excluídos pela censura estão numa seção chamada Poemas Condenados. Então, começando falando do título, As Flores do Mal já chama para esses 2 elementos que são muito tanto presentes no livro de forma direta como de forma representativa também, que é a questão das flores e a questão do mal. Então, quando a gente fala de flores, normalmente a gente associa o aroma, principalmente a beleza também, a variedade de forma. Já a questão do mal, ou da representação do mal, ela está também de formas muito variadas, mas ele tem a ver muito com a proposta de Baudelaire de tratar da natureza humana. Tratar da natureza humana principalmente voltada para aquilo que ela tem de mais sombria, de mais obscura, de mais sinistra mesmo. Daí a ideia do mal. Essa visão de natureza humana do Baudelaire ligada à ideia de mal é muito parecida com aquilo que o Dostoiévski faz nessa visão, essa tentativa de investigar a natureza humana de uma forma inteira, de uma forma total. Tanto naquilo que ela tem de bom e, nesse caso, focando naquilo que ela tem de ruim. Isso na proposta do Baudelaire sem se afastar das flores, sem se afastar da beleza. Então aqui nós vamos encontrar temas muito variados, mas todos eles amarrados por um único elemento, que seria essa atmosfera sombria que está presente ao longo de todo o livro. Então a gente vai encontrar temas como a melancolia, como a questão da loucura, como a questão da morte. Também vão estar presentes temas como o remorso, o ressentimento. Eu admito que não é uma seleção de temas muito animadora, então eu já vou logo dizendo que se você não tiver num momento muito legal, é melhor pensar 2 vezes antes de ler, porque é uma coisa bem tensa e bem pesada mesmo. Não vai inventar de ler se você tiver num momento meio bad vibes, não. A não ser que a sua bad vibes seja aquele tipo de bad vibes que fica melhor quando fica pior. Down for you is up. Não, tô brincando, mas aí você lê por sua conta e risco. Então Baudelaire, ele vai fuçar, ele vai chafurdar a natureza humana, mas ele vai fazer isso onde ela é mais obscura, onde ela é mais sombria mesmo. Assim como eu falei anteriormente, como o Dostoiévski fazia. Então a gente pode dizer que ele vai assim vasculhar o porão mesmo, observar as profundezas no fundo do poço mesmo, lá no último degrau para baixo na consciência do cara. E o fato de ser poesia também ajuda muito pela questão da subjetividade. E essa investigação da natureza humana, ela já começa logo no início do livro com o poema Ao Leitor, que é uma espécie de tratamento do leitor como uma forma de mostrar para ele que o ser humano está atraído pelaquilo que ele tem de pior, é viciado naquilo que ele tem de ruim. E aí a gente lembra um pouco também O Homem do Subsolo, do Dostoiévski, mais uma vez. Ou seja, o pecado, a mesquinhez, tudo isso são coisas que o ser humano pratica porque gosta. O Baudelaire vai usar a imagem de um mendigo que exalta a própria sordidez. Isso lembra um pouco o Fyodor Karamazov, lá dos irmãos Karamazov, que gostava de exibir a própria sordidez. Ele dizia que quanto mais fosse acusado de ser torpe, mais torpe ele seria. E adoráveis remorsos sempre nos saciam. E olha aí a ironia de chamar o remorso de algo adorável. Isso por si só já é algo muito subversivo para quem estava acostumado a ler poesia como algo que fosse destinado
algo que fosse destinado a elevar o espírito e não trazer ele para baixo. Outro poema que também aponta na minha leitura para dois grandes autores, além do Dostoiévski e o Edgar Allan Poe, é um poema que chama O Vinho do Assassino. Aliás, o Edgar Allan Poe é um dos autores que eu tenho muita vontade de trazer aqui para o canal. Tanto Dostoiévski como Baudelaire eram leitores e admiradores da obra do Poe. Esse poema, O Vinho do Assassino, ele está numa seção das Flores do Mal totalmente dedicada ao vinho. E esse poema, assim como todos os outros, eles são marcados por essa atmosfera sinistra que se perpassa ao longo de todo o livro. No Vinho do Assassino a gente vai ter o relato de um cara que se sente livre depois de ter assassinado a própria esposa. E ele fala que ninguém o compreende porque ele matou a esposa mesmo amando. Na verdade ele matou porque a amava. Cara, isso é muito Edgar Allan Poe. Mas ninguém o compreende. Obviamente ninguém o compreende. Isso aí já aponta para a questão da loucura também. E assim, dessa forma, sozinho e livre, ele pode zombar de tudo e de todos, inclusive de Deus e do diabo. Aliás, a temática da morte da amada, a morte da mulher amada, muito recorrente num romantismo mais sombrio, assim, ela está muito presente nesse livro também. Nesse poema e em outros e de outras formas também. Ela aparece muito associada ao tema da melancolia. Uma das formas de associar a questão da morte da amada ao tema da melancolia é através do lamento. E esse lamento ele vai estar presente em vários textos, mas eu poderia destacar aqui, por exemplo, A Varanda, que é um texto incrível, um dos que eu mais gostei. O Frasco, e ele aparece também no poema chamado O Fantasma. Esse poema do Frasco, cara, é um poema muito cruel, assim, e ele narra... Nesse poema, o Baudelaire ele vai associar a questão da memória, principalmente a memória olfativa, à ideia dessa amada que o eu lírico perdeu. No caso, seria a memória olfativa ligada à tristeza e à melancolia. Então, no texto, o cara ele abre um frasco e esse frasco libera um aroma que faz com que ele se lembre da pessoa. E aí ele reflete sobre isso. Ele reflete que aquele aroma vai ficar com ele e vai com ele para o túmulo, assim como a lembrança também vai. Outro tema que pesa bastante também nas Flores do Mal é a questão do ressentimento. E esse ressentimento ele aparece em diferentes formatos. Seja o ressentimento na relação que o Baudelaire, no caso o eu lírico, tinha com a mãe, seja no ressentimento do homem com os outros homens, ou no ressentimento, por exemplo, do ressentimento de Jesus com Deus. O ressentimento aqui seria uma das marcas da natureza humana, ou seja, ser humano é ser ressentido. Tem um poema chamado Bênção, se eu não me engano é um dos primeiros, se não, acho que é o segundo ou o terceiro, que mostra essa relação horrível que o eu lírico tinha com a sua mãe no formato de ressentimento. Ele mostra como a mãe dele não queria que ele tivesse nascido, por exemplo. É um texto horrível, um ressentimento muito amargo e muito cruel também. Esse texto também aparece em outro poema chamado Remorso Póstumo. Quando a gente olha a questão do ressentimento do homem para com os outros homens, a gente vai chegar em um dos melhores poemas, na minha opinião também, que chama O Albatroz. Logo no início do livro também, esse poema, O Albatroz, ele vai tratar da maldade dos homens, vai tratar da questão, principalmente da maldade dos homens e da questão de ser um poeta. Então ele conta que uma ave, um albatroz, é capturado por uma embarcação e os marinheiros dessa embarcação maltratam a ave só pelo prazer de maltratar. Em certo momento o eu lírico vai associar a posição daquela ave de sofrer em uma situação na qual ela não deveria estar com a situação do poeta. Ou seja, no final ele associa a ave ao próprio poeta, no caso ele, que teria, a imagem que ele usa é de uma ave com asas de gigante que a impedem de andar. Ou seja, uma ave aprisionada em uma embarcação para ser maltratada é tão inadequada naquela situação como o poeta no seu sofrimento. O tema do papel do poeta, na verdade, vai aparecer em outros textos, como A Beleza, que ele tem aquela citação bonita, que ele fala do olhar, meu largo olhar de eterna claridade. E aí a gente já puxa para outro tema muito importante para o livro e importante para a poesia como um todo, que é o tema da beleza. Além desse texto incrível que eu acabei de citar, A Beleza, esse tema também vai aparecer em outro texto chamado Hino à Beleza. E aqui o Baudelaire vai enxergar a beleza como algo indecifrável, algo que pode vir tanto de Deus como do diabo, no sentido que a gente não sabe de onde vem, que a gente não sabe lidar com ela e da qual a gente não pode escapar. Seria algo que a gente nunca vai domar e a gente nunca vai decifrar também. Esse texto é muito massa, muito massa. Mas a questão da beleza, ela não está presente só em textos que exaltam a beleza, ela também está presente em textos que enxergam a beleza de forma subversiva, como um dos poemas mais famosos do Baudelaire, sem sombra de dúvida, que é A Carniça. Na verdade é Uma Carniça. E vocês estão ligados qual é esse texto, porque é um dos mais famosos. Acho que o mais famoso, na verdade, é aquele que ele diz pro pessoal se embriagar, mas isso aí é um poema em prosa, não tá nas Flores do Mal. Então, Uma Carniça é um texto que reflete a questão da beleza, só que faz isso no caminho inverso. Faz isso através daquilo que é antibelo, daquilo que está em decomposição, matéria em decomposição, feio,
o apodrecido, o morto, tudo isso, enfim. Então no texto ele fala que o que é belo, inserido no tempo, é belo, mas uma hora ou outra vai deixar de ser. Então daí a gente tira que se o que é repulsivo hoje já teve algo de belo, a gente pode dizer que há algo de belo hoje no repulsivo. Concorda? Então ele fala para a companheira dele, para a amada dele, que eles logo serão como aquela carniça, serão beijados pelos vermes. É uma figura horrível, uma imagem horrível que ele apresenta. Cara, é realmente uma imagem horrível, mas ela faz com que você reflita sobre a natureza da beleza inserida no tempo e por sua vez faz com que você reflita sobre a natureza da morte também. Isso é o que autores como Tolstói vai fazer lá na Morte do Ivan Illich, que é um dos meus livros favoritos, sem a menor sombra de dúvida. E essa problemática aparece também lá na Metamorfose do Kafka, ou seja, refletir sobre a questão da morte por meio de inserir ela dentro do tempo. Então o livro ele vai fazer com que você reflita, quer queira, quer não, ainda que seja pelo caminho da repulsa e do nojo. Voltando àquela questão do ressentimento, ele é uma temática que aparece também no formato do ressentimento de Jesus em relação a Deus. Essa questão aparece no texto A Negação de São Pedro, que eu gosto muito desse texto, e ele está numa seção dedicada à revolta, o nome da seção. É um texto bem amargo, bem sombrio, bem pesado, e está naquela famosa seção das Flores do Mal, meio black metal, assim, meio satanista, essas coisas. Esse poema especificamente me lembrou muito o romance lá do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, porque ele coloca uma perspectiva de Deus sentindo prazer, sentindo gosto pelo sofrimento de Jesus. Aliás, o Evangelho segundo Jesus Cristo é um dos livros que eu também queria reler e trazer aqui para o canal. Então, como eu disse anteriormente, todo e qualquer poema desse livro ele tem pelo menos um elemento em comum, que é a questão da atmosfera. Essa atmosfera gótica, sinistra, ligada à imagem justamente de você associar flores à maldade. Essa atmosfera em comum se liga aos temas que eu venho mencionando, por exemplo, a melancolia, mas se liga em absolutamente todos, como também o tema do ódio. Aliás, Baudelaire, na minha opinião, tem um texto que descreve a melhor perspectiva do que seria o ódio, na minha opinião, a natureza do ódio, que também tem a ver com a natureza humana. E o ódio, segundo esse texto chama O Tonel do Ódio. Na perspectiva do Baudelaire, seria uma espécie de bebida que não sacia sua sede e, no entanto, você não consegue parar de beber. Ou seja, seria algo inútil, mas do qual você não consegue se livrar. Essa atmosfera sombria do Baudelaire, ela está presente em textos também ligados à temática da melancolia, especificamente ligado, por exemplo, à questão do tédio. E aí você vai ter uma série de poemas que ele dá o nome de spleen. O principal não, mas o que eu mais gostei é o que ele começa falando: eu tenho mais recordações do que há em 1000 anos. Outro texto também que é extremamente atmosférico é um que chama-se Brumas e Chuvas, que o autor traz a imagem de um cara sofrendo e refletindo se vai afogar esse sofrimento nas trevas ou nos braços de uma mulher. Essa atmosfera também contribui muito para a melancolia num texto que chama Confissão. Então, no texto Confissão, Baudelaire vai refletir muito sobre a natureza dos afetos, também como algo inútil. Ou seja, na perspectiva desse texto, seria inútil cultivar os afetos, porque eventualmente eles vão acabar no esquecimento e o esquecimento vai se perder na eternidade. Lembrando que a minha proposta de falar sobre o livro aqui seria focar nos temas e naquilo que eles têm em comum, mas esses são só os poemas que a minha leitura destacou. Ou seja, tem uma infinidade de outros poemas que podem ser lidos de outras formas, por isso que é importante ler o livro com essa ideia de procurar pelos temas em comum. No caso, todos esses temas que eu venho mencionando e essa atmosfera que está presente em todo o livro. Então, além desses temas ligados à tristeza, à melancolia, a gente vai encontrar outros temas também de forma mais pontual, como é o caso da questão muito discutida em teoria literária da relação do Baudelaire com a modernidade. Então, um dos poemas interessantes para tratar dessa questão da modernidade seria o A Uma Passante, que é um texto famoso do Baudelaire, que ele relata a visão de uma mulher que passa. Nesse poema você tem uma visão da cidade, do cotidiano, das coisas enquanto coisas passageiras, ou seja, uma vida corrida que reflete sobre aquilo que poderia ter sido, mas não foi. Isso lembra também aquela figura que é muito associada ao Baudelaire, a figura do flaneur, o indivíduo que plana pela cidade, observando como ela funciona. Outro tema muito pontual também nas Flores do Mal e associados mais à parte do mal é a questão da presença demoníaca no livro. Como o próprio título sugere, né? Não é as Flores do Bem, né? Então eu poderia destacar aqui dois textos incríveis. Além daqueles que estão na seção A Revolta, a gente pode destacar também A Destruição
e o irremediável. A destruição trata principalmente do tédio, o tédio como uma forma que o demônio encontra de afastar o indivíduo de Deus. Já o irremediável é um texto que está mais proposto a exaltar a figura do demônio. Lembrando que isso tudo são formas de subversão de analisar a natureza humana. Isso é interessante levar em consideração por causa daquela questão que eu falei de entender a natureza humana como algo total, sem focar só no belo, só no bom, mas olhando também para o lado ruim, para o lado demoníaco. Então não vá deixar de ler por causa dessas coisas não. Eu vou lembrando de uns textos assim, eu acho interessante falar sobre eles. Tem outro também que eu gosto muito que chama Castigo do Orgulho. E ele fala sobre essa perspectiva da loucura. Ele menciona um indivíduo perdendo a razão e assim, é assustador, completamente assustador. Outra questão presente no livro, também ligada àquela figura do flaneur, é a ideia da vida boêmia. A vida boêmia de bebedeira, de curtição, de festa. E aí você tem temáticas que são contrárias, mas que se juntam nessa vida boêmia. Por exemplo, o sagrado e o profano, encontrar o sagrado no meio do profano, encontrar o bem no meio do mal, encontrar o belo no meio do feio. E assim sucessivamente. Um texto incrível que tem essa perspectiva muito claro é a Aurora Espiritual. E claro, além dessa questão sombria, melancólica, tem textos que são muito tristes, assim. Tem um que chama Madrigal Triste, que é um texto que me lembrou até aquela música, a música do Smiths. Eu não vou lembrar, acho que é Half a Person, que ele fala: She said in the days when you were hopelessly poor, I just liked you more. Que é justamente aquela noção de você se encantar por alguém que está sofrendo, se encantar por alguém que está triste, justamente pelo fato de estar triste, que é algo muito esquisito na minha opinião, mas que tanto nesse texto como na música do Smiths é algo muito bonito. Na minha leitura, já do meio pro fim eu percebi, o ritmo de leitura foi ficando mais lento. E eu não sei se foi por causa do meu formato de leitura ou se foi por causa dos poemas mesmo. Mas isso é só a minha perspectiva. Ou seja, na minha leitura, a primeira metade do livro, por exemplo, é mais empolgante. Ela passa mais rápido e de forma mais intensa do que a segunda, já do meio para o fim mesmo. Então, para mim, a leitura do As Flores do Mal foi uma leitura excelente. Eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, muito rica, muito intensa. E vou ficando por aqui, pessoal. Queria dizer para vocês, leiam Baudelaire, assim como o Desenchanté, lá do As Avessas Lia. Ou seja, para descer as profundezas da mina inesgotável, como o Desenchanté fala. Inclusive, o Desenchanté é um grande fã do Baudelaire. Vou ficando por aqui, volto quando eu finalizar a minha próxima leitura. Valeu!